Olá, pessoal! Meu nome é Diene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a correção do PET Volume 3, terceiro ano do ensino médio, semana 2. Hoje iremos falar a respeito da chegada do teatro, essa linguagem artística tão importante, no Brasil. Mas para que nós possamos compreender como que se deu esse processo e o motivo, nós precisamos entender o que estava acontecendo no mundo neste período. Então, em meados aí do século XVI, nós vamos ter a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai aí contra todos os preceitos que eram ensinados na igreja. A igreja, que até então ela exercia o poder absoluto sobre tudo, ela vai perder muita força. E ao perceber que ela está perdendo fiéis, que ela está perdendo poder, ela precisa agir contra esse avanço aí dessa reforma protestante. E aí o que a igreja ela vai fazer para tentar barrar esse avanço? Ela vai tentar aí utilizar a arte para conquistar aí, tentar, conquistar novos fiéis ou até mesmo aqueles que haviam deixado de segui-la. Então, a arte vai ser utilizada aí pela igreja como uma ferramenta didática, visto que naquele período as pessoas simples, elas não sabiam ler, não sabiam escrever. E quando nós chegamos aí nesse período, em meados do século XVI, nós vamos perceber a chegada ao Brasil dos padres jesuítas. Um deles foi o padre Anchieta, e eles vão chegar ao Brasil com o objetivo de catequizar, impor ali a sua cultura, os seus preceitos aos povos que habitavam o Brasil na época, que eram os índios. Então, o teatro ele vai chegar ao Brasil aí em meados do século XVI com essa finalidade, impor aos moradores, que estavam aqui no Brasil, que no caso eram os índios, toda essa cultura, todo esse preceito religioso, tá? E aí, conforme o tempo vai passando, o teatro ele vai tendo aí vários progressos no Brasil. Por exemplo, ele não vai continuar sendo apenas utilizado como ferramenta didática pela igreja, não. Quando a gente chega aí no século XVII, por exemplo, nós vamos perceber que as peças teatrais elas vão ser utilizadas também com o intuito aí de falar sobre outros temas, como temas populares, política e assim por diante. Tanto é que o teatro desse período do século XVII, muitas vezes ele é comparado até mesmo com o carnaval, como nós conhecemos hoje, e conforme está aí no material de vocês, no PET. Por quê? Porque as pessoas, elas realizavam essas apresentações, elas participavam inclusive dessas apresentações, utilizando aí muitos adereços, máscaras, instrumentos musicais. Era uma festa, na verdade, que ocorria durante essas apresentações. Só que quando nós chegamos aí no ano de 1808, o que vai acontecer? Nós vamos ter a chegada da família real no Brasil. E a família real, como ela já estava acostumada com toda a questão artística, com aquela coisa toda voltada para a arte, bem assim incrementada, muito fina, ela vai perceber que o Brasil ele tá meio que atrasado com relação a essa arte. E ele vai trazer, a família real, ela vai trazer para o Brasil toda essa questão artística, mas não vai ter essa identidade brasileira, ela vai ter essa característica europeia. Mas conforme o tempo vai passando, o teatro ele vai avançando também. Então nós vamos perceber que nós vamos ter aí vários escritores
Nós vamos ter vários autores teatrais que vão criar grandes peças. Nós podemos citar Antônio Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves, entre muitos outros que vão ali, por meio da sua produção textual teatral, mudar muita coisa no cenário teatral brasileiro. Um fato muito marcante também foi o teatro realista no Brasil. Por quê? Porque o teatro realista, ele vai trazer para as pessoas algo totalmente diferente daquilo que elas eram acostumadas. Elas vão presenciar ali naquelas apresentações teatrais algo muito relacionado com o cotidiano delas. O teatro realista aqui no Brasil, ele vai trazer muitas questões voltadas para o âmbito social. Então vai debater muitas questões sociais de uma forma muito diferente, com uma abordagem assim bem dinâmica e ao mesmo tempo é muito conflitosa. Vai chocar, vai causar aquele impacto. E nós vamos ter um autor muito importante nessa época, que foi o Joaquim Manuel de Macedo, com a obra A Moreninha, de Arthur Azevedo. Então, pessoal, nós vamos perceber que o teatro ele vai ter altos e baixos aí, conforme ele vai progredindo no Brasil. Tanto é que quando a gente chega aí no ano de 1964, nós vamos ver que o Brasil, com relação a essa questão do teatro, já tinha avançado bastante, mas aí nós vamos ter o golpe militar e muitos artistas eles vão precisar deixar o país, eles vão se exilar em outros países e o teatro ele acaba ficando estagnado, ele acaba meio que parado durante esse período. Mas ele vai voltar com tudo aí depois dos anos 70 e ele vai permanecer, ele vai criar raízes ainda mais profundas e vai ter aí o seu desenrolar com o passar dos anos até chegar nos nossos dias, onde nós temos aí grandes peças sendo apresentadas aí pelo nosso país. Bom, agora nós vamos ver a nossa atividade. Nossa atividade está bem simples, tá? Já na questão de número 1, vocês vão explicar aí como é que o teatro chegou ao Brasil e as funções, bem como o contexto histórico. Então, de forma bem resumida, o teatro ele vai chegar ao Brasil aí em meados do século XVI com os padres jesuítas, né? Vai ter como objetivo catequizar os moradores do Brasil, que no caso eram os índios, e vai ser utilizado como uma ferramenta didática pela igreja para impor mesmo a sua cultura, costumes e preceitos. Já na questão de número 2, é uma atividadezinha aí de complete. Então, no século XIX, o teatro brasileiro começa a se configurar e um grande marco foi a representação da tragédia Antônio José ou O Poeta e a Inquisição de Gonçalves Magalhães em 13 de março de 1838. Já na questão de número 3, o teatro realista surge no Brasil em 1855. Comente com suas palavras as características desse gênero teatral. Então, conforme nós dissemos, né? Essa categoria, esse gênero, né? O teatro realista, ele vai trabalhar, como o próprio nome já diz, com a realidade. Então, vai mostrar ali nas suas apresentações a realidade do cotidiano social. Muitos vão ficar chocados, vai causar aquele impacto, mas vão ser temas que vai levar os apreciadores a uma reflexão. Já na nossa questão de número 4, é uma questão cuja resposta é pessoal. Vocês vão dizer aí se vocês gostam de teatro, se vocês já participaram de alguma peça teatral. Pode ser uma peça teatral que vocês fizeram na escola, tá? Vocês podem expor a opinião de vocês, as experiências de vocês. Não precisa ser nada muito grandioso, muito bem elaborado, não. É a interação de vocês mesmos, tá ok? E aí vocês vão colocar como que foi a experiência de vocês. Caso vocês nunca tenham tido essa experiência de participar de uma peça teatral, vocês podem colocar aí também
desejam, né, participar de alguma apresentação teatral, participar de alguma apresentação mesmo, tá ok? Bom, para finalizarmos, eu vou deixar uma frase para vocês pensarem. É, na verdade, um provérbio chinês, onde nós temos: professores podem abrir a porta, mas você precisa passar por ela por você mesmo. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. Se esforcem ao máximo que vocês conseguirem, porque com certeza os resultados virão na mesma proporção dos esforços de vocês, tá ok? Eu desejo muito sucesso para cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal se você gostou desta aula, deixar aquele like para ajudar e ativar o sininho para você não perder nenhuma nova notificação. Eu agradeço de coração a vocês e desejo a todos muito sucesso. Um forte abraço e até a nossa próxima correção!